Olá, seja bem-vindo à aula número 3 do nosso módulo 10, Proteção da Continuidade de Negócios. Na aula de hoje, nós vamos abordar a política de gestão de continuidade de negócios. Cabe, antes de começarmos, frisar que a política vem sempre antes da estratégia, dentro da nossa concepção. Então, a estratégia, ela sempre vai ser feita, vai ser realizada de acordo com o farol que é a política. E a imagem aqui, eu deixo bem clara, no nosso primeiro slide, a imagem de um farol. Então, a política é o farol de todo o trabalho que será realizado pelo pessoal de continuidade de negócios dentro de uma organização, seja ele orgânico ou sejam eles pessoas que estejam à disposição para essa atividade, a depender da organização. Bom, na aula de hoje, dentro do ciclo proposto por Silva e Zucco, nós vamos ver alguma coisa da nossa engrenagem número 1, do nosso ciclo número 1 e do número 2. Estudaremos tanto a análise de impacto de negócio e avaliação de riscos, como a estratégia de continuidade de negócio, porque a política é que vai embasar todo esse trabalho da continuidade de negócios. Sabemos que toda organização ela tem uma política que embasa estratégias que vão dar origem a processos e procedimentos. E tudo isso é feito de acordo com a sua missão, com seus valores e com a sua visão. Isso é a administração básica. Vimos na aula passada também o nosso ecossistema de uma organização. E quando falamos em política, é bom que nós tenhamos em mente que a política ela é realizada, ela é confeccionada, ela é concebida na alta direção. Não será o CEO, logicamente, mas alguém da alta direção que vai ser escalado para poder encabeçar um comitê que vai elaborar essa política de gestão de continuidade de negócios. Bom, quando falamos de política de continuidade de negócios, é bom que nós tenhamos claro em nossa mente que, primeiro, ela tem que ser apropriada à organização. É roupa de alfaiate. Eu já tenho falado isso em várias aulas que nós já ministramos aqui. Então, ela tem que refletir a cultura, ela tem que refletir o ambiente de funcionamento, ela tem que refletir o tamanho, a natureza, a complexidade dessa organização. Ela precisa também definir os objetivos, ter uma estrutura com objetivos. Tem que incluir, também por certo, compromissos claros com requisitos aplicáveis, obrigações legais, regulamentares e a melhoria contínua. Ela precisa ser complementar a outras políticas. De nada vale nós estudarmos uma organização, fazermos uma política de continuidade de negócios e essa política estar desgarrada ou estar desconectada das políticas restantes daquela mesma organização. Então, elas têm que funcionar em paralelo com a interseção. Então, essa política tem que estar integrada com as outras políticas da organização. Ela tem que ser disponibilizada para as partes interessadas, ou seja, todo mundo, isso aí está na ISO 22313. Então, todo mundo tem que ter conhecimento dessa política. Ela tem que fornecer a direção no escopo, nos limites do programa, da continuidade de negócio e da organização, incluindo os seus limites e suas exclusões. O que ela abrange e o que ela vai deixar de abranger. Ela tem que identificar as autoridades e aquelas que têm competência necessária para poder declarar o que é um desastre, o que não é, quem vai ser responsável por acionar esse sistema de gestão de continuidade de negócios e quem vai ser responsável também por acionar a volta à normalidade. Ela tem que também incluir normas, referências, ela tem que fazer a citação das normas, das referências, das diretrizes daquela empresa. Também pode se valer, logicamente, da bibliografia existente sobre a gestão de continuidade de negócios, a GCN. E também conter uma terminologia, orientações sobre financiamento, sobre as referências e sobre a sua implementação e a manutenção do seu sistema de gestão de continuidade de negócios. Quando falamos da política de continuidade de negócios, nós estamos falando também
da ferramenta administrativa PDCA. Quando falamos do PDCA, o P, que é o Plan, planejar, nós estamos falando de definir contexto operacional, organizacional, os objetivos, os processos, as responsabilidades, tá certo? A base para o planejamento. Quando falamos do D, o do, é a implementação da política, que seria por intermédio da sua validação. O check é o monitoramento e a análise do desempenho dessa política. E o act, que seria a melhoria contínua da política. Tudo isso em termos ainda de política. Nós não estamos falando aqui de planejamento propriamente dito. Bom, analisando uma série de propostas de políticas de várias empresas e de várias organizações, públicas, privadas, nacionais, internacionais, em diversas línguas, eu elaborei, de minha própria lavra, uma proposta de uma política para qualquer organização, batendo 11 aspectos que dão conta de, inicialmente, traçar os objetivos e traçar a linha geral, a linha mestra geral de um sistema de gestão de continuidade do negócio em uma organização qualquer. Então, essa proposta eu passo agora a apresentar a todos aqui. Então, ela seria composta de 11, como já falei, itens, sendo eles, primeiro, considerações iniciais, segundo, o escopo. Trataríamos, em terceiro lugar, dos objetivos, um espaço para referências também. Teríamos que abordar conceitos e definições importantes que interessem para aquela organização, os princípios e as diretrizes que aquela organização tem, as responsabilidades dentro da estrutura da empresa ou da organização, seja ela qual for, para a gestão de continuidade de negócios, como será feita a comunicação dessa política e, consequentemente, ela vai gerar uma estratégia e um planejamento, isso aí também tem que ser comunicado, qual a metodologia que essa política vai utilizar, a avaliação e, por último, a melhoria contínua. Então, tudo isso em níveis gerais. Ninguém vai aqui detalhar, nesse momento da política, da elaboração da política, ninguém vai detalhar nada, ninguém vai descer a detalhes. Só observações gerais, linhas mestras, diretrizes básicas, para que se possa depois, em cima dessa trilha já aberta, se executar, se pensar em estratégias e formar um plano. Então, vamos agora detalhar o que constaria de cada uma dessas 11 observações, desses 11 itens. Bom, em primeiro lugar aqui, vamos considerar a nossa organização fictícia, que nós já havíamos abordado em aulas anteriores, a organização HIA, que é uma fábrica de ventiladores domésticos. Ela tem como missão, ficticiamente, ser líder mundial em ventiladores domésticos. A sua visão seria facilitar o dia a dia das pessoas com produtos inovadores para suas necessidades pessoais. E os seus valores, ética, segurança, eficiência e compromisso com a qualidade. Então, baseado nisso, nós já podemos fazer uma política. Já temos a missão, já temos a visão, já temos os valores. Bom, nas considerações iniciais, eu não vou ler tudo que está aqui, foi algo que nós alinhavamos ficticiamente para essa organização. Porém, nesse item, se colocaria dentro da organização, seja para a HIA ou para qualquer organização que seja, um pequeno preâmbulo sobre a organização e a necessidade da implantação da gestão de continuidade de negócio, ou seja, a necessidade que aquela organização teria de implantar um SGCN. No escopo, nós vamos aqui, nesse segundo item, definir quem vai ser abrangido por essa política. Os stakeholders estão dentro, uma unidade só daquela fábrica, 2, toda a organização, apenas um setor. Ali nós vamos fazer as inclusões e as retiradas, ou seja, quem vai estar abrangido por essa política de gestão de continuidade de negócios. No item 3, objetivos, seria aonde se pretende chegar
com essa política de implementação da GCN. Então, pode-se eventualmente estabelecer prazos para recuperação, metas, alguma coisa nesse sentido. Mas eu aconselho que deixe isso para a parte estratégica, para o planejamento. Lembrar sempre que ela tem que ser de acordo com a missão, com os valores e com a visão de futuro para estabelecer esses objetivos alinhados e factíveis com a atividade fim dessa organização. Então, aqui nós estamos tomando esse exemplo da HIA, que é fictício, porém, tem que ser feito de acordo com a organização. No item 4, nós vamos colocar todo o arcabouço teórico, jurídico, acadêmico, bibliográfico em que nos basearmos para poder montar essa política. Bom, no item 5, seria aconselhável colocar alguns conceitos e definições. Tá? Até porque nem todos os integrantes da organização terão acesso à bibliografia de referência que o pessoal que está elaborando a política tem em mãos. Então, pode ser retirado daquela bibliografia alguns conceitos que são de interesse geral, tá certo? Para poder ambientar todos aqueles, todos os funcionários ou os colaboradores, para que eles possam ter uma primeira aproximação com a GCN. Um conselho que eu dou aqui, uma orientação, é verificar na NBR 22301, lá existem alguns conceitos já que podem ser aproveitados. Não todos aqueles, mas aqueles que são mais aplicáveis à realidade da organização que se está estudando aí para elaborar a política. Princípios e diretrizes. Nesses princípios e diretrizes, nós vamos colocar as orientações emanadas da direção máxima da organização após um contato com a mesma. Então, o interessante é que se tenha um contato com a alta direção e que haja uma manifestação dessa alta direção para que todos sintam que a alta direção está comprometida com a GCN. Então, ela vai dar diretrizes gerais do que ela quer, conforme nós colocamos aqui dentro do nosso exemplo fictício. No item 7, as responsabilidades, aí nós vamos ter um pouquinho mais de detalhamento. Ou seja, nós vamos colocar, em primeiro lugar, nós temos um setor responsável por GCN, temos um gestor de GCN, então temos que escalar um comitê de GCN e um gestor de GCN, caso a empresa não tenha um setor específico para a GCN. Também nesse item, nós vamos colocar quem vai ser responsável, quem vai conduzir a GCN no âmbito da organização. Vai ser criado um setor de GCN, ou seja, vai ser contratado, nós vamos requalificar, capacitar pessoas que já estão na empresa. Então, isso aí serão decisões que têm que ser tomadas. Vai haver um comitê de GCN. Quem vai constituir esse comitê de GCN? Que ele não precisa ser do pessoal de GCN. Ele pode ser um comitê composto por vários integrantes da organização que delibera sobre assuntos de GCN. E quem vai fazer o quê? Como nós colocamos aqui. Então, aqui, nesse exemplo fictício, teríamos aí atribuições para o Conselho de Administração, para o Comitê de Continuidade de Negócios, que foi criado, a diretoria executiva, uma diretoria de auditoria, as diretorias de controle interno, de compliance, de risco, teriam também suas atribuições, o gestor de continuidade de negócios, que seria contratado ou requalificado, e os demais colaboradores da companhia também. Então, temos que ter um espaço para atribuições para todos os colaboradores ou os integrantes da organização. No item 8, comunicação, nós temos que ter em mente que a comunicação, se bem feita desde o início, e a educação de segurança e a conscientização, ela vai facilitar em muito o trabalho do gestor de continuidade de negócios e, em consequência, a implantação. Então, se já, por ocasião da política, já fomos iniciando um trabalho de conscientização, de educação, tanto melhor. No item 9, nós vamos descrever a metodologia que vai ser empregada. No caso aqui, a HIA, ela escolheu o PDCA.
Então, aqui, a metodologia PDCA, que é também a metodologia preconizada na ISO 22301 e na ISO 22313. Então, está aqui. Você vai colocar em rápidas tudo isso que eu estou falando. É bom que esteja bem claro para todos aqui, para todos os alunos, que são observações gerais. Ninguém vai tecer aqui, vai descer a detalhes. Isso é para a estratégia e para o planejamento. Então, na metodologia, é uma descrição geral da metodologia que vai ser empregada. A avaliação. No caso aqui, nós vamos estabelecer a necessidade da avaliação e que tipo de avaliação vai ser feita. Se ela vai ser interna, se vai ser por meio da diretoria de auditoria, se vai ser uma avaliação externa, qual vai ser a periodicidade que essa avaliação vai ter. Então, tudo isso já pode ser colocado na política. Depois, isso vai ser pormenorizado na estratégia e no planejamento. Por último, a melhoria contínua. Nesse item, nós vamos mencionar a importância da melhoria contínua e, de maneira genérica, se for o caso, nós vamos indicar algumas ações de melhoria contínua, ou seja, estabelecer que ela vai existir. Vamos indicar algumas ações de maneira bem geral, e nesse espaço nós podemos também colocar um breve quadro com as revisões, com o controle de revisões que essa política recebeu. Então, tem ali a revisão, o autor, a área que esse autor da revisão pertence, qual a data em que foi feita a revisão e qual a modificação que foi implementada por ocasião dessa primeira revisão. Tá certo? E também, nesse item, é interessante, como foi feito na avaliação, colocar ali o período, ou seja, o período em que a melhoria contínua ela vai ser avaliada, tá? Já pré-estabelecer esse período. Bom, continuando, fechando aqui a nossa aula do dia de hoje, eu posso apresentar para os senhores aqui alguns exemplos de organizações do serviço público que já têm suas políticas de gestão de continuidade de negócio. Então, TCU, Banco do Brasil, o Ministério da Ciência e Tecnologia, TRT de Goiás, TRT da 24ª Região, a Fundação de Previdência aí do Instituto Emater, a Caixa, o Banco Central do Brasil. São exemplos de organizações que têm já política, inclusive disponíveis na internet. Alguns exemplos de empresas também, no setor privado, que têm sua política de gestão de continuidade de negócios. Então, disponível para os senhores. No exterior, várias organizações do setor público e do setor de ensino. Nós temos aqui no Uruguai, na Austrália, a London School of Economics, na Inglaterra, universidades ali na Nova Zelândia, todas elas com sua política de gestão de negócios. Tá? Essa política, minha gente, ao contrário do que se imagina, ela agrega valor ainda mais quando ela é estendida aos stakeholders. Então, é algo que pode agregar valor, pode ser até um diferencial competitivo para uma empresa se ela tiver um sistema de gestão de continuidade de negócio implantado e que atinja os seus stakeholders. Então, é algo a se pensar. E aqui, um exemplo de empresas aí multinacionais, como nós temos aí a BBC, a Roche, a ASICS, a Cisco, a Telefônica da Espanha, todas elas aí com políticas já consolidadas de gestão de continuidade de negócios. E como eu já falei, ter uma política de gestão de continuidade de negócios, ter uma estratégia e planejamentos que são auditáveis e que dão certo, pode, com certeza, agregar valor aos produtos dessa empresa. Bom, para terminar, senhores, eu deixo aqui mais uma reflexão. Tá? Algo que eu já tratei e já falei várias vezes. A GCN não é um produto de prateleira disponível para aquisição. Ela é um processo e deve ser feito igual a roupa de alfaiate, sob medida para cada organização. Com essa reflexão, eu me despeço de todos e os vejo na próxima aula, se Deus quiser. Bons estudos!